Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Até aí, vamos orar? Pai, te agradecemos por tudo que vivemos até aqui, te agradecemos por esse momento, pela palavra, Senhor, que será ministrada aos nossos corações. Te agradeço, Pai, pelas vidas, pelas famílias, te agradeço, Senhor, por podermos interceder por aqueles que são necessitados, por podermos, Pai, fazer a Tua vontade e desejar melhorar a cada dia diante do Senhor. Te agradeço, Pai, pela vida que temos, mesmo diante das lutas, o Senhor nos ampara, o Senhor nos cuida, o Senhor nos protege, e por isso nós te louvamos, Pai. Fala aos nossos ouvidos, fala profundamente aos nossos corações, e que a Tua vontade seja feita, Pai. E para isso nós dizemos: Espírito Santo, age com liberdade no nosso meio. E nós te damos louvores, graças, Senhor, honra, glória a Ti, Pai. E pedimos: não desista jamais de nós, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia e pelas Tuas infinitas bênçãos, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome de Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Não tem criança aqui embaixo para subir, né? Já está meio no automático isso. Bom, Deus nos pede aqui para nós sermos imitadores dele, né? Começa dizendo no verso 1: sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Porém, nós somos pessoas falhas, temos as nossas fraquezas, e aí ficamos nos perguntando: de que forma que seremos então imitadores do Senhor? Somos limitados dentro das nossas fragilidades e do pecado que habita em nós, e o pecado que nos consome, que nos confunde, que tenta nos desestabilizar. Como poderíamos então sermos imitadores de Deus se nós não temos a capacidade de imitar a soberania de Deus, de operar, de imitar a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência? Também não é possível imitar a Deus na sua criação, e muito menos na sua redenção, na obra redentora. E em muitos outros aspectos da grandeza de Deus, nós não conseguimos nem de longe pensar como então imitarmos a Deus, como trazermos de volta a origem da nossa criação de imagem e semelhança que foi perdida através do pecado. Aonde que esse imitador do Senhor nos leva? Como podemos então sermos imitadores de Deus? Isso é uma pergunta que pode ficar para nós meditarmos, pensarmos, termos respostas diferentes, um ter uma resposta, outro ter outra.
Mas Deus, em sua grandeza, Ele não nos deixa sem resposta, Ele mesmo trouxe a resposta. Deus quer que sejamos seus imitadores através do exemplo de Cristo Jesus vivido nessa terra. Deus não nos deu uma referência em um dos heróis da fé. Os heróis da fé também foram referência para nós, estão aí na Bíblia. Homens e mulheres que foram citadas como pessoas que foram aprovadas por Deus. Mas o exemplo de Cristo, ele veio para que nós tenhamos uma certeza. Cristo, assim como Ele mesmo, o Deus se fazendo homem, viveu nessa terra e não pecou. Viveu nessa terra e sofreu tudo que nós também sofremos. Às vezes vejo pessoas dizendo, estou vivendo problemas, estou vivendo lutas, estou vivendo dificuldades, me sinto até mesmo perseguido, está difícil, é muito cansativo isso, eu não sei mais o que fazer. Puxa vida, parabéns. Tudo isso só te faz semelhante a Cristo, porque Cristo viveu todo tipo de perseguição, todo tipo de injustiça, todo tipo de agressão. Mas Ele não deixou de ser o exemplo puro da verdade, da salvação, de que nós podemos sim nos afastar do pecado. A Bíblia fala para nós buscarmos a santidade, mas sabemos também que não seremos santos, só existiu um santo. Glória a Deus por isso. Se nós conseguíssemos alcançar a santidade nessa terra, seria difícil viver nessa terra como santo. Teríamos que ser recolhidos. Vejo a vontade de Deus sendo feita e às vezes nós não compreendemos o que o Senhor está fazendo. Moisés, ele viveu 120 anos. A história de Moisés, ela está dividida em 3 períodos de 40 anos. Até os 40 anos ele viveu no Egito. Com 40 anos ele saiu do Egito. Quando ele esteve com Jetro, se casou, ele ficou mais 40 anos até ele voltar para o Egito. E até ele da hora que ele saiu com o povo até a sua morte, ele viveu mais 40 anos. Totalizaram-se ali 120 anos. Aquela geração antiga, aquela geração que murmurava, aquela geração que só reclamava, que não tinha a sua fé harmonizada com o Senhor. Essa geração, ela foi impedida da promessa de entrar na Terra Santa, mas os seus descendentes receberam a promessa. E é engraçado quando nós lemos o momento em que Deus leva Moisés para ele ver a terra prometida. Deus mostra para Moisés a terra e fala, está aqui a terra, é onde o povo vai entrar, a geração futura vai entrar, mas você não vai entrar. Você pisou na bola lá atrás, você não vai entrar. E é o tempo de você ser recolhido. É interessante que se nós lermos ali, a Bíblia diz que os olhos e a face de Moisés eram saudáveis. Moisés não estava doente. Ele foi recolhido porque a geração futura precisava caminhar e ele não podia mais caminhar. Ele precisava ser recolhido, mas ele foi recolhido pelo Senhor. Mas Moisés não foi a nossa referência, porque Moisés, ele foi só um exemplo de Messias, de libertador, daquele que viria para o povo como libertador. Davi foi um rei, um guerreiro, um homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, teve lá os seus pecados, as suas falhas. E ele também não foi o nosso exemplo para nós imitarmos. Salomão foi um homem que pediu a Deus, diante da proposta de Deus, peça-me o que quiseres, que te darei. E Salomão pede sabedoria para conduzir o teu povo. Podia pedir o que quisesse, mas ele pediu sabedoria para conduzir o teu povo. E ele também não foi a nossa referência. Nem Abraão, nem os patriarcas, nenhum desses homens foram referências. Mas Cristo foi a referência para nós imitarmos e conseguirmos imitar a Deus. Cristo não deixou nada para nós que nós não devemos, não podemos, não precisamos reconhecer que devemos imitar. Para Moisés foi entregue para ser dado ao povo 613 leis, 10 mandamentos. Jesus Cristo se apresenta diante do povo como Messias e resume tudo isso em 2 mandamentos: amor e amor. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo, amor. Ama, simplesmente ama. Ama a Deus, que se você amar a Deus, você não vai amar outra coisa, você só vai amar a Deus.
Ama o Senhor teu Deus, e ama o teu próximo, e ama você mesmo, porque ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus reconhece a nossa imperfeição, mas Ele espera enxergar em nós o nosso esforço. Porque senão nós nos tornamos pessoas vazias, nós nos tornamos pessoas acomodadas. Olhamos hoje as igrejas e enxergamos a deformidade das igrejas. A deformidade dos evangelhos que se pregam, evangelhos moldados. Recentemente eu estava lendo uma pesquisa e algo me surpreendeu. O evangelho da prosperidade, ele está no início do fim. Uma pesquisa foi feita entre as igrejas e mostra que as ovelhas dessas igrejas do evangelho da prosperidade já não estão mais tão fiéis, já não estão mais buscando a Deus com a compra da salvação, com aquilo que se entrega. Já estão buscando a Deus no evangelho do arrependimento. A riqueza dessas igrejas, essa pesquisa ela foi feita e ela avaliou que essa riqueza crescente desses ministérios, ele começou a cair. E quando foram observar o porquê que caiu, não é porque diminuiu a quantidade de pessoas, é porque diminuiu a quantidade de cegos e surdos. E as pessoas começaram a prestar atenção, não é através do dinheiro que eu entrego na igreja que eu sou salvo através da palavra. E eu me perguntei na hora, por que isso, Senhor? Por que isso está acontecendo? Porque eu nunca pensei nisso, que isso pudesse acontecer, e eu quero acreditar que isso está acontecendo. Eu vi isso, eu li isso, e eu falei, eu quero acreditar nisso. Eu nem me preocupei com a fonte que trouxe essa informação, eu me preocupei com a alegria que isso trouxe no meu coração, com a alegria que o Espírito de Deus trouxe no meu coração. Mas vejam só uma coisa, o Brasil tem passado por um momento de muita dificuldade na política. Há muito tempo nós somos enganados e roubados pelos nossos governantes, por aqueles que nós de alguma forma elegemos para nos representar. E recentemente as coisas começaram a acontecer no Brasil, coisas que nunca nós pensamos que pudesse acontecer. Vê um político sendo preso, vários políticos sendo presos, um ex-presidente sendo denunciado da forma que está sendo denunciada, um partido inteiro sendo desmascarado daquilo que ele se mostrava como amigo do povo. E foi um partido, eu não quero ficar minando partidos políticos aqui, mas um dos que mais nos agrediu financeiramente. E por que isso aconteceu? Porque a nação evangélica se mexeu. Porque as nossas orações em busca de um país novo, de um país onde a justiça seja feita, a justiça de Deus, aonde a verdade venha à tona, aonde nós possamos ter alegria e dizer os nossos filhos terão condições de viver um tempo diferente do que esse que nós estamos vivendo até agora. E as nossas orações têm feito toda a diferença nesse aspecto. E por isso eu acredito que esse evangelho da prosperidade, ele está vivendo o princípio do fim, por causa das nossas orações também. Por causa do desejo de homens e mulheres de Deus, não somente pregadores, pastores que têm a liberdade do púlpito, não. Mas de cada um que faz o seu papel como verdadeiro cristão e proclama o evangelho do arrependimento e da salvação. Cada um de nós tem essa responsabilidade. O vinde a mim todos os que estão cansados, ele é igualzinho ao ide e pregai o evangelho, é para todos nós. Todos nós precisamos vir até Cristo e todos nós precisamos ir pregar o evangelho. Não é
uma oportunidade ou um merecimento para o pregador. Não, de maneira nenhuma. É uma obrigação de todo cristão. Procuramos a igreja primitiva e não achamos porque não temos mais imitadores de Cristo. A igreja primitiva, ela foi a história marcante para nós, porque Cristo partiu e deixou os seus imitadores, as suas réplicas. Não havia perfeição entre aqueles 11 homens, não havia ninguém perfeito ali. Mas todos refletiam a imagem daquele que era perfeito. Todos trabalhavam com a mesma missão, com o mesmo propósito, pelo qual aquele que era perfeito trabalhou enquanto esteve aqui entre nós. Elias, se eu não me engano, pela Bíblia, foram 9 milagres relatados pela Bíblia, que Elias realizou. 9 milagres. Eliseu, se eu não me engano, fez 19, que está relatado. 19 ou 20. O último milagre de Elias foi abrir o Jordão para passar com Eliseu. O primeiro milagre de Eliseu foi abrir o Jordão para voltar sem Elias. Nós somos os maiores responsáveis em gerar imagens de Cristo através de nós. Nós somos os maiores responsáveis. Pastor Bruno falou aqui essa semana, no domingo, sobre acender uma lanterna no sol da praia, durante o sol da praia. Achei muito interessante. E curiosamente, eu estava vendo uma palavra do pastor Silas Malafaia, e ele falava que a igreja, ô Vini, me ajuda aí, apaga aí para mim, que a igreja não precisa de luz. A igreja não precisa que nós venhamos a nos manifestar como luz. Porque se for assim, eu estou pregando aqui, e sem nenhuma soberba que não dá para pagar mais, essa luz aqui, então, ela é do pastor. Um homem sozinho. Agora acende aí, Vini. Agora essa luz aqui é de vocês. Não precisa se acender luz dentro da igreja, porque a igreja já tem a luz. Nós somos luz, foi isso que Cristo nos disse. Então não precisa ficar se acendendo santidade dentro da igreja. Precisa se viver a santidade dentro da igreja. Precisa fortalecer os santos, sim. Mas nós devemos levar a luz para fora, para onde existem as trevas. Nós precisamos levar a luz para onde não existe luz. Nós precisamos levar a luz para onde existe carência da presença de Deus. Nós precisamos ser notados quando nós chegamos em um local de trevas, porque a luz vai incomodar aquele local. E não é uma incomodação de que corra porque a polícia chegou, não. Fique porque o Espírito Santo de Deus chegou. Que haja libertação. E nós só podemos fazer isso, ser luz, se nós então nos tornarmos verdadeiros imitadores de Cristo Jesus. Verdadeiros imitadores de Cristo. Deus deseja que o nosso coração seja um coração consertado, um coração que busca a renovação. Eu vi essa frase, que eu vou falar agora há muito tempo, meu irmão falou e depois eu vi isso já em camiseta. Um dia meu irmão disse assim, que aqui estava estampado nele, estava tatuado no peito dele, aberto para a reforma. Aberto para a reforma, meu coração está aberto para a reforma. Porque o dia que eu fechar meu coração diante de Deus e falar que eu já fui reformado, eu tenho que estar com Deus. Porque enquanto eu estiver nessa terra, o meu coração tem que estar aberto para a reforma. Deus tem que estar fazendo a sua obra todos os dias, todos os dias. Nós não podemos achar que a palavra de Deus ela é algo pesada. Nós não conseguimos compreender a palavra de Deus, irmãos, que é isso?
O evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, ele é o evangelho do conhecimento da palavra. O que me segurou nessa igreja de Nova Vida, nós não temos visitante aqui hoje, né? Não, né? O que me segurou na igreja de Nova Vida foi a palavra, foi um conteúdo que eu nunca tive. Foi o conhecimento que me segurou, que me fez ficar aqui. E às vezes nós falamos, para que conhecimento? É uma igreja que tem tanto conhecimento. Poxa, Jesus chega para Pedro, antes de ser preso, e ele fala para Pedro, ele fala para os discípulos lá, eu vou morrer, vou partir, o negócio vai ficar azedo. Né? Pedro dá o show, né? Fala, não vai, eu estou aqui, eu sou o cara, deixa comigo. Né? Aí Jesus fala, Pedro, baixa a bola. Ele fala, tu não me conheces, Cristo. Deixa comigo. Olha o meu tamanho, olha a minha habilidade com a espada. Né? Olha, minha competência. Eu falo pelos 12, Senhor. Né? Eu falo pelos outros 11. Deixa comigo, Deus. Aí Deus de Cristo fala para ele, filho, antes que o galo cante, você vai me ligar 3 vezes. Jamais. Eu não. Aí a coisa acontece. Né? A coisa acontece. E Pedro nega Cristo 3 vezes. Na terceira vez, o galo canta. Aí ele fala assim, esse detalhe eu não tinha lembrado até a terceira vez, né? Passou, mas lembrei agora. E aí não bastava isso, ainda passa Cristo ali, sendo arrastado e olha para ele. Aí ele fala, e agora a casa caiu, né, meu? Eu fiz mesmo. E você imagina o coração de Pedro. Quando Cristo, na ressurreição, volta para falar com os discípulos, ele vem bater um papo com Pedro. E aí ele fala para Pedro, lembra Pedro? Lembra aquela história de que você com a espada, né, ia cuidar de mim, e eu falei que não, que você ia me negar, você lembra disso? Pedro falou, captei a vossa mensagem, entendi o que o Senhor quis dizer. Mas aí Cristo fala para ele 3 vezes, tu me amas? E ele fala, claro que eu te amo. Na segunda vez, tu me amas? Te amo. E todas as vezes Cristo está falando para ele, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, quando Cristo fala, Pedro, tu me amas mesmo? Aí Pedro, envergonhado, já entristecido, ele fala para Cristo, Senhor, tu sabes. Ele está dizendo, Senhor, sonda aqui, porque aqui não é mais o suficiente. Aqui eu falei que eu ia cuidar do Senhor. Aqui eu falei que eu não te negaria. Mas aqui só o Senhor conhece. E aí Cristo termina dizendo para ele, então, apacenta as minhas ovelhas. E o que é apacentar para um pastor, se não conduzir as suas ovelhas para o pasto? Se não pastorear as suas ovelhas, e o pasto, ele nada mais é do que um local de descanso e de alimento. O que nós, pastores, devemos fazer pela igreja, se não vos alimentar com a palavra do Senhor e não com a nossa? O que é fazer a vontade do Senhor, se não trazer o aprendizado, o ensinamento? Se não tornar a igreja mais forte, mais fortalecida, através do crescimento com a palavra. Porque quanto mais você sabe, menos você é enganado. Quanto mais você conhece, menos você aceita aquilo que não é verdade, porque você sabe que não é verdade. Quanto mais você está crescendo, mais você pondera o que você está ouvindo, se não te soar bem aos ouvidos, e vai buscar o conhecimento porque você sabe onde está. Cristo, durante o tempo que caminhou nessa terra com os seus discípulos, a Bíblia diz que multidões andavam atrás deles. Na multiplicação dos pães e dos peixes, tinham 5.000 pessoas. Em uma delas, na outra 2.000, se eu não me engano. Mais ou menos isso, né? 7.000, né? A diferença era 2, 7.000. Poxa. Pedro, na primeira pregação dele, diz que foram 3.000 conversões. Isso é ser imitador de Cristo. Isso é ser imitador de Cristo. Cristo arrastou com ele uma multidão. Pedro, na primeira pregação, converteu uma multidão. Segunda pregação de Pedro foi outra multidão.
Em algum momento nós deixamos de ser imitadores de Cristo. Nos tornamos pessoas cheias de opinião. Pegamos o Evangelho em algum momento e dizemos, não, isso não é para nós, é para um outro tempo. Esses mandamentos são muito pesados, a palavra do Senhor é muito pesada. Puxa, mas a palavra de Deus diz justamente o contrário. 1 João, no capítulo 5, verso 3, diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados. E nós precisamos enxergar que os mandamentos do Senhor não são pesados, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Deus é um Deus que trouxe a salvação para as nossas vidas, para que nós não vivêssemos mais debaixo do peso e da culpa do pecado. Se Deus é amor, nós como servos, como cristãos, pequenos cristos, fomos chamados, ou melhor, fomos chamados não. Eu quero fazer uma correção. Pegamos o gancho, tá? Pegamos o gancho. Pequeno Cristo, quem foi chamado foi os apóstolos lá em Atos, que faziam a mesma coisa que Jesus fazia. Esses foram chamados cristãos. Nós hoje somos chamados cristãos por estarmos numa igreja que nós chamamos de crente. Mas para você ser cristão, você tem que entender que a palavra cristão significa pequeno Cristo. E é muita responsabilidade isso. Pequeno Cristo tem que refletir Cristo. E não é um Cristo diminuído por estar em você, não. É você melhorado por estar em Cristo. Cristo não ficou menor porque Ele está em você. Você ficou maior porque Cristo está em você. Você é melhorado quando você entende isso. Deus é amor. 1 João 4, do 8 ao 11, diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que dificuldade que nós temos de amar o próximo, como é difícil. Como nós precisamos de critérios para provar o nosso amor. Como nós nos enchemos de opinião para provar o meu amor. Não, eu não te amo mais. Não é mais a mesma coisa, nunca mais vai ser igual. Talvez nunca tenha sido de verdade. Ah, pisou no meu pé, acabou. Acabou o quê? Eu fico vendo Cristo chamar os fariseus de hipócritas. E pisava na bola, ele reclamava, ele xingava, ele falava, ele dava dura. Mas quando Nicodemos chega em Jesus e fala, Nicodemos era um fariseu também. Como é que eu faço? Como é que eu faço para conseguir o reino de Deus, para alcançar o reino? Cristo, ele tratava, vem cá, então já que você não quer ser hipócrita, vem cá que eu vou te tratar com amor. Vem cá que eu vou te tratar com amor. Você quer ser rejeitado? Fica aí, mas eu te amo. Mas a hora que você quiser me amar, vem aqui que eu te amo. E como nós temos facilidade para rejeitar. Quantos conflitos dos lares acontecem por causa de simplesmente querer se ter razão. Eu tenho razão, mas você tem razão do quê? Porque eu nem lembro por que a gente começou essa discussão. Enquanto você quiser amar o seu próximo, você vai amar e nada vai te impedir. Só quem te impede de amar o próximo, de perdoar, é você mesmo. Ninguém vai te impedir, porque Deus é amor. Deus também é luz, e nós dissemos isso. Mateus 5 fala, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim como dissemos de acender a luz, num dia de sol na praia. Eu sou luz aqui dentro da igreja. Não, gente, eu quero ser luz do lado de fora da igreja. Porque se eu estou aqui, eu tenho obrigação de ser luz. Eu quero que essa luz, ela tenha resultado lá fora. Eu não quero ser uma lanterna que usa a energia da igreja aqui, lá fora eu estou sem pilha, estou descarregado. A palavra do Senhor disse que nós somos luz nesse mundo,
luz para o mundo. E nós só conseguimos isso se nos tornarmos imitadores de Cristo. Não dá para se declarar cristão sem imitar a Cristo no seu padrão de caráter e de vida e de comportamento. Não dá. Deus também é verdade, então nós precisamos andar na verdade. Nós não podemos nos esconder atrás do nosso achismo, atrás da minha opinião. Não, agora eu posso, porque eu vivo numa outra época. Agora esse padrão de Deus não serve mais, agora eu posso. Não, e se eu faço e está bom para mim, Deus me aceita, está bom. E eu não consigo entender que é assim. Jesus Cristo, Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, se Cristo não mudou, a palavra também não mudou, porque tudo vai mudar, o céu vai passar, todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer a mesma. Se vai permanecer a mesma, o padrão para nós só pode ser o padrão de Cristo. Paulo diz que nós devemos imitar a Deus no amor. Imite a Deus no amor. Andar em amor denota uma ação para todos os dias. Andar em amor não é para quando eu quero. Andar em amor é para eu vencer eu mesmo. Às vezes eu vejo as pessoas falando, não, a gente está na igreja, a igreja tem que lutar contra o inimigo, a igreja tem que lutar contra o diabo que está nesse mundo. Irmão, se você matar o diabo que está dentro de você, você já fez um favor enorme para o mundo. Se você matar o mal que está dentro de você, é um mal a menos na terra. Você entendeu isso? Se você começar a ter domínio sobre o mal que está dentro de você, é um ser maldoso a menos na terra. E sabe o que é isso? É um tijolinho a mais para o reino de Deus. Para de enxergar o mal que está no mundo e no teu irmão, e enxerga o mal que está em você. E não acha que essa é uma palavra dura, porque não é dura não, essa é uma palavra verdadeira. Jesus Cristo diz que é inevitável que todos venham a pecar ou tropeçar. A palavra de Deus diz que se você diz que não peca, você já está pecando. Então saiba que em algum momento, você precisa olhar para o mal que está dentro de você. Contribui para a obra de Deus, vencendo o mal que te afasta de Deus. E eu te garanto que isso vai fortalecer o teu amor. Que isso vai te ensinar a ser uma pessoa perdoadora. Esse amor, ele possui duas características, duas. Primeira, o perdão. Deus nos amou e nos perdoou, assim nós devemos amar e perdoar também. Efésios 4:32 fala exatamente isso. A segunda característica desse amor é o sacrifício. Esse amor não é mero sentimento, ele nos dá força para nós nos sacrificarmos pelo irmão. O que é sacrificar pelo irmão? Cara, às vezes tem pessoas que eu preferia não ver, mas eu tenho que matar isso dentro de mim e querer ver sim, porque se Deus recolher eu e essa pessoa que eu não quero ver, o que eu vou fazer? Já imaginou nós dois na fila? E Cristo na frente. E se o cara estiver na minha frente, pior ainda, né? Eu vou ter que estar olhando para ele na minha frente. Eu acho que o negócio não vai ser bem assim, mas eu quero dar uma forma nisso. Se eu não consigo me dar bem com alguém, eu vou consertar. Eu tenho que aprender isso, porque isso é amor. Enquanto todo mundo via que Zaqueu era um ladrão, era um corrupto, era um cara injusto, desonesto, e queria ver ele distante, Jesus enxergou em Zaqueu a oportunidade de converter uma família inteira. Jesus enxergou em Zaqueu, não um ladrão, não um corrupto, não um safado, ele pode ter até enxergado tudo isso, mas ele enxergou a oportunidade de converter uma família inteira. E isso só pode existir por amor. Somente por amor. Precisamos nos dedicar para sermos considerados filhos de Deus. Não dá para você dizer que você é filho de Deus porque você confessa Cristo como filho de Deus. Gente, até o diabo confessa que Jesus é filho de Deus. E se você acha que eu estou falando besteira, é só você lembrar da passagem do Gadareno. Quando Jesus desce na praia ali, o Gadareno desce correndo lá, cheio de demônio daquela legião toda, e vem perguntar para ele, filho de Davi, está fazendo o que aqui, fora do tempo? Até ele falou, tu és filho de Deus. Nós precisamos nos dedicar para sermos considerados filhos de Deus.
É muito difícil ser imitador de Cristo e dos seus passos. É muito difícil vivermos um amor verdadeiro pelas pessoas. É muito difícil. Às vezes nós nos confundimos. E agora, eu tenho que amar quem não é cristão? Quem é cristão? O que eu tenho que amar? O que eu não tenho que amar? A Bíblia fala para você amar. Tá bom? A Bíblia fala para você amar. Para as esposas, às vezes, é meio difícil nos amar. Isso é uma verdade. Né? É uma verdade. Homem pisa muito na bola, dá um monte de trabalho aí, mas mulher também dá. Mas a gente precisa entender uma coisa. Quando você tiver muito afim assim de não amar o teu irmão, teu cônjuge, teu próximo, lembra do amor de Deus por ele. Fala, eu vou te dar uma deixa aqui. Quando você tiver muito afim de não amar o teu cônjuge, não amar o teu próximo, está pisando muito na bola, e você se dispor assim, não, eu não vou amar, eu vou segurar isso daqui, eu vou levar a fundo isso de não amar. Mas eu vou te dar uma condição. Se você conseguir convencer Deus de não amar o teu cônjuge, aí você pode não amar, tá bom? Ok? Fala com Deus, Deus, se o Senhor não amar, eu não vou amar também. Tá bom? Nesse momento eu tenho certeza que Deus vai se fazer surdo. Tá? Ele jamais vai ouvir uma oração nossa desse jeito. Então não dá, nós não temos alternativa, nós temos que amar. Esse imitar, ele tem que ser uma imitação fiel. Sabe o que é uma imitação fiel? É por inteiro, você pega o original e você imita tudo original, você não deixa nada fora, você imita tudo. Senão nós estamos nos tornando, igreja, presta atenção nisso, nós estamos nos tornando imitação barata de Cristo. Imitação xing-ling. Tá? Imitação crente do Paraguai. Mas no Paraguai tem crente, e crente verdadeiro lá, né? Amém? Mas estamos nos tornando uma coisa falsa, uma imitação falsa. E Deus não te chamou para ser falso, Ele te chamou para ser verdadeiro. Porque Ele continua verdadeiro na tua vida. Ele continua querendo te usar. Ele continua querendo agir através de você. Ser cristão requer ser um imitador do padrão de Cristo. Isso é ser cristão. É imitar o padrão de Cristo. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não dá para você bater no peito e dizer, eu tenho uma carteirinha de igreja, ou eu frequento uma igreja, e por isso eu sou cristão. Não, você é frequentador de igreja. Só isso. Você quer ser cristão? Imita o padrão de Cristo. Traz o padrão de Cristo para dentro da tua vida. Começa a olhar você mesmo no seu dia a dia, sondar o teu coração. E aí você vê se realmente você está seguindo o padrão de Cristo. Aí você pode dizer, eu sou um cristão. Estou me tornando um cristão. Estou me transformando, é um processo. Paulo, ele diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 4 e 1 Coríntios 11, eu trouxe aqui, 1 Coríntios 4,16, ele disse assim, portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores. Olha o que Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. Depois ele diz assim, tornem-se meus, em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele explica, sejam meus imitadores, mas meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma responsabilidade muito grande para Paulo. E Paulo não fala isso só em Coríntios, não, ele fala isso para Tessalonicenses, ele está falando em Efésios, ele fala para Colossenses. Tá? Ele fala isso quando ele fala com Timóteo. Se você pegar aqui a passagem de Coríntios 4,16, ele está falando lá para o povo de Coríntios, vocês se perderam aí, vocês deixaram de ver tudo que eu fiz, o padrão que eu deixei, então para vocês não ficarem perdidos, eu vou mandar Timóteo, porque Timóteo tem o meu padrão, Timóteo tem o meu modelo, e ele também imita Cristo da mesma forma, então ele vai renovar em vocês esse jeito de vocês buscarem a Deus. Então é uma responsabilidade muito grande, mas Pedro está dizendo assim, Paulo, não olha para mim, e enxergue o modelo. Olhe para mim o modelo de buscar o modelo. Isso nós vemos quando Pedro e João entram no templo e tem o aleijado lá pedindo esmola. Pedro e João chegam ali para ele, Pedro fala, não tem nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o aleijado levanta e anda e todo mundo fica abismado e começa a glorificar ali Pedro e João, e Pedro fala, não façam isso, não olhem para mim, olhe aquele que está em mim. Não glorifiquem a mim, glorifiquem aquele que está em mim. E nós somos exatamente isso.
Por sermos, nos tornarmos imitadores de Cristo, nós levamos a luz, nós levamos a salvação, nós levamos o caminho, e o caminho está em Cristo. Nós somos aquele que levamos as pessoas até o caminho que nos leva a Deus, e que resgata em nós então essa imagem e essa semelhança. Existe uma ordem para nós entendermos que Cristo, Ele é o exemplo supremo, jamais seremos nós. Jamais nós poderemos ser o exemplo supremo. 1 Pedro 2,21 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Nós só podemos dizer que somos cristãos se seguirmos os passos do Senhor. Cristo, Ele veio para ser o exemplo, e nós somos o exemplo que ficou após Cristo. A igreja primitiva, ela só vai existir de novo se nós hoje nos tornarmos semelhantes à igreja primitiva. Cristo é o exemplo supremo. O apóstolo Paulo, ele fala dele ser imitador de Cristo, porque ele diz: como eu sou imitador de Cristo. Não dá para confessar a Cristo e não seguir o seu modelo. Isso é insano, isso é falso. E nós precisamos enxergar se nós estamos correspondendo ao padrão de Cristo. Se você sondasse o teu coração nesse momento e falasse: Senhor, sonda-me a mim agora, e vê se eu estou seguindo o teu padrão, vê se eu estou seguindo o teu modelo, vê se eu estou te imitando. Muitas vezes nós queremos imitar a Cristo na sua autoridade, no seu poder, mas não é isso. A autoridade e o poder vêm como uma consequência depois que você se rende ao padrão de Cristo. Cristo disse: vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e farão coisas maiores ainda. E Pedro, Paulo, João, Tiago começaram fazendo as mesmas coisas e fizeram. Nós precisamos fazer também. Precisamos começando a fazer as mesmas coisas. E as mesmas coisas que nós precisamos ter como primordial, como primária, é seguir o exemplo de Cristo. É sermos imitadores, é não abrirmos mão disso, é abrirmos mão de nós mesmos, mas não abrirmos mão de sermos imitadores de Cristo. Se queremos ter essa autoridade, o poder de Cristo, nós precisamos viver somente pelo Espírito. Não dá para buscar isso em nós mesmos de uma forma racional, não dá. Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Esse se encher do vinho quer dizer, se encher do vinho e te levar para a libertinagem, vai te levar para o pecado. Mas se encher do Espírito vai te levar para a salvação. Se encher do Espírito é se deixar ser levado por mim, é se deixar ser conduzido por mim e não por você mesmo. A maneira de seguir a Cristo é ter um coração perdoador. Tenha um coração perdoador. Uma pessoa soberba, ela não consegue perdoar. O perdão de uma pessoa soberba é uma mera desculpa. Uma pessoa soberba não consegue perdoar. Para você perdoar, você tem que se tornar uma pessoa humilde. Uma humildade que também está baseada em Cristo. Uma humildade onde Ele dizia: é para o meu Pai. Não sou eu. Não é para mim, é para o meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas para vocês chegarem ao meu Pai. Irmãos, entendo que essa palavra é uma palavra para nós podermos refletir. Estamos nos tornando cristãos verdadeiros ou estamos sendo enganados por nós mesmos? Como cristãos não verdadeiros. Fica para meditarmos hoje isso. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente ir encerrando. Fica para meditarmos hoje isso, com algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos. Algumas perguntas que nós precisamos nos avaliar. E entender que essa não é uma palavra que ficou lá atrás. Não, foi uma carta lá para o povo de Éfeso. Não, essa foi uma palavra para mim hoje. Essa não é uma palavra do passado, essa é uma palavra do meu presente. Essa é uma palavra que vai me conduzir para o meu futuro. Essa é uma palavra que mostra a importância e a necessidade de eu amar o meu próximo.
A grandeza do amor de Cristo por nós nada mais foi do que a representação do amor que você tem que ter pelo teu próximo. Não um amor condicionado, mas um amor ágape. Um amor incondicional. Um amor que te faz lembrar que se você ama Deus é porque Ele te amou primeiro. Se você não consegue amar o teu próximo, você não merece sentir o amor de Deus, mas Deus vai te amar do mesmo jeito. Até que você se convença disso, é necessário amar o próximo. É necessário imitar Cristo. É necessário perdoar. É necessário me sacrificar em algum momento em favor do meu próximo, é necessário. Algumas perguntas para vermos se estamos sendo imitadores de Cristo. Primeiro, qual que é a sua identidade hoje? Você é um ser mais carnal ou mais espiritual? Qual que é a sua identidade hoje? Se você batesse na porta do céu hoje, qual que seria a sua identidade? Uma outra pergunta, essa é forte, hein? As pessoas têm visto Cristo em você? Sua família tem visto Cristo em você? As pessoas conseguem enxergar que você é um cristão? Um homem, uma mulher de Deus? Diante de tantas perguntas fica mais uma. Somente você tem condição de responder. Quem que você está imitando? Não é quem você quer imitar, porque todo mundo quer imitar Cristo agora. Mas quem que você está imitando? Talvez você esteja imitando seus pais no passado. Talvez você esteja imitando a pessoa que você sempre foi. E mesmo depois que você conheceu a Cristo, você não mudou ainda. Talvez você esteja imitando pessoas que você acha interessante, ter personalidade forte, mas que estão se esvaziando de Deus, estão vivendo longe. Ou uma outra pergunta ainda: você teria coragem de se apresentar para que pessoas pudessem te imitar hoje como um exemplo de seguidor de Cristo? De exemplo de Cristo? Você se apresentaria, diria: siga a mim, o meu exemplo, o meu modelo de buscar Cristo, a forma que eu vivo, podem me imitar? Será? Paulo viveu dias de tremenda perseguição, isso também foi falado domingo aqui. Tremenda perseguição, castigos, insultos. Mas mesmo diante da própria morte, Paulo foi apedrejado, arrastado para a forma de Listra, dado como morto, porque ele foi apedrejado. Todo mundo achou que ele tinha morrido. Largaram ele do lado de fora da cidade. Ele levantou e entrou na cidade de novo, catou Barnabé e falou: agora a gente vai para Derbe. Eu não vou parar. Paulo não parou porque ele era um imitador de Cristo. E nada pode parar um imitador de Cristo. Talvez você esteja sendo parado. Talvez você esteja sendo impedido de continuar. Talvez as dores, as decepções, as mágoas, as condições da vida hoje, as circunstâncias, estejam te impedindo de continuar. Mas se você decidir ser um imitador de Cristo, nada vai te parar. Nada vai te separar do amor de Deus, isso vai te fortalecer. Nos momentos de luta, é que nós revelamos a nossa verdadeira imagem. Nos momentos de luta, quando nós dizemos: está tudo dando errado, está tudo difícil, o que Deus está querendo com isso? Por que está demorando tanto? Por que a coisa não acontece? Não devemos, mas às vezes chegamos até o ponto de dizer: será que Deus me abandonou? Será que a luta não cessa, ela só aumenta, as coisas só pioram, os números só ficam maiores, as incertezas só ficam maiores,
O resultado dos problemas só se multiplicam, mas são nesses momentos que nós revelamos a nossa verdadeira imagem. É quando nós mostramos a nossa fé em Cristo. É quando nós sabemos que aquilo que Cristo viveu diante da luta, diante da dor, tinha uma consequência, tinha uma certeza. Seria em favor do próximo. Seria em favor da transformação de muitos. Seria em favor do crescimento. Seria em favor da obra de Deus. Deus, Ele deseja te curar, sim. Deus, Ele deseja te restaurar, sim. Deus, Ele deseja te transformar, sim. Mas muito mais do que isso, Deus, Ele quer te usar. Não pensa você, não importa o problema que você entrou aqui hoje. Eu não quero que isso seja uma frase de pastor, mas isso seja uma palavra do Senhor. Não importa o jeito que você entrou aqui hoje. O que importa é que se você quiser ser um imitador, uma imitadora de Cristo, entender que isso é que te conduz a ser a imagem e semelhança restaurada no Senhor, nada vai te deter. Não importa qual foi a área da sua vida. Não importa se é finança, se é relacionamento, se é saúde, não importa. O que importa é que o Senhor, Ele deseja se manifestar na tua vida quando você disser: eu quero ser imagem e semelhança de Cristo. Eu quero te convidar para ficar em pé, para que nós possamos orar nessa hora dizendo: eu quero ser um imitador de Cristo. Essa imitação, primeira coisa que ela me gera é intimidade. Quando você se torna um imitador de Cristo, isso gera intimidade. Essa intimidade, ela te conduz à salvação. A salvação, ela te traz autoridade. E essa autoridade, ela edifica, ela aumenta, ela multiplica, ela potencializa a tua fé. Isso te fortalece. Isso te dá a certeza que não importam as circunstâncias, o melhor do Senhor vai ser derramado sobre a tua vida. É essa certeza, é o evangelho da salvação, é o evangelho do arrependimento. Senhor, até aqui eu não fui conforme a tua vontade, até aqui eu não fiz o teu querer, mas hoje eu quero. Hoje eu me apresento diante do Senhor e digo: eu quero. Irmãos, isso é algo tão sério, que se você for fazer uma comparação da tua vida hoje com Cristo, você vai dizer: eu estou muito distante de ser um imitador de Cristo. Mas isso também é tão sério, que Cristo fala: se você se aproximar, eu te fortaleço, e eu te faço melhor a cada dia. Amém? Eu te fortaleço e eu te faço melhor a cada dia. Eu quero te convidar para orar, para você dizer para Deus agora: faz a tua oração. Senhor, eu preciso, Pai, encher o meu coração diante do Senhor, Pai, e ao mesmo tempo esvaziar ele, Deus, de mim mesmo, e dizer para Ti: Senhor, eu não quero mais errar, Pai, eu não quero mais andar por maus caminhos, eu não quero mais ser uma pessoa confusa, eu não quero mais ser uma pessoa fraca, fragilizada, uma pessoa triste diante das dificuldades. Não, Senhor, eu não quero mais, Pai, que a minha carne, que o meu lado humano, que os meus critérios, que as minhas opiniões, que os meus conceitos, que isso seja a minha verdade. Não, Pai, eu quero apresentar isso diante do Senhor hoje e dizer: em nome de Teu Santo Filho Jesus, permita-me recomeçar hoje, imitando a Cristo no seu maior propósito, que foi morrer por amor a toda a humanidade, que foi saber perdoar, que foi buscar reconciliação, que foi mesmo diante da rejeição, amar aqueles que o rejeitavam, que foi cumprir o Teu querer, Senhor, que mesmo dizendo: Pai, se for da Tua vontade, mas somente da Tua vontade, Pai, afasta de mim esse cálice. Às vezes você pode estar dizendo para Deus hoje: Senhor, afasta de mim esse cálice porque está doendo, afasta de mim esse cálice porque me traz sofrimento. Mas o Senhor está dizendo para você: eu estou contigo,
eu te renovo, eu te reparo, eu te curo, eu te sustento, eu não te abandonarei. Mas busca ser imitador, meu imitador, imitando ao meu Filho, imitando a Cristo. Imite a Deus imitando a Cristo. Imite a Deus em amor, em amor, em amor. Algo que tem saído dos nossos corações. Trocamos o amor por ações punitivas, por arrogâncias, por autoridade, por necessidade de demonstrar um poder chulo, que aos olhos do Senhor não serve para nada. Maridos opressores, mulheres rancorosas, filhos rebeldes, pais injustos, que isso seja tirado do nosso meio, que isso seja tirado de nós mesmos, que tudo aquilo que fere a tua imagem, a tua presença em nós, seja tirado dos nossos corações, para que possa existir o teu mover, Senhor. Porque tu és nosso amigo, como vamos louvar agora. Tu és nosso amigo, conselheiro maravilhoso. Fala conosco essa noite, Pai, e ouve os nossos corações. Ouve a nossa oração agora, Senhor. Oh, reticanda rebará. Somos sim, Senhor, totalmente teus, Pai. Todos nós, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos maus caminhos.
Pedimos perdão, Senhor, pela nossa pouca fé. Em algum momento precisamos dizer que nem os discípulos disseram a Cristo: aumenta a nossa fé. Mas não aumenta o Senhor a nossa fé. Queremos aumentar a nossa fé dia após dia, por viver na Tua presença, viver como imitadores do Senhor. Como Cristo nos amou e se entregou por nós, queremos também amar o nosso próximo. As dificuldades podem ser muitas, as lutas podem ser muitas, as circunstâncias, as barreiras podem ser muitas. Mas eu quero encerrar essa mensagem hoje lendo no Salmo 34, no verso 19, diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Está dizendo aqui que você vai viver as adversidades. Não temas. Ser imitador de Cristo diante das lutas, mas na luta Ele vai te libertar. Leva isso embora para tua casa hoje. Leva isso no teu coração. Seja luz. Seja luz, não seja luz na igreja. Seja luz fora da igreja. Venha recarregar a tua bateria aqui. Vem buscar o teu fogo. Vem se encher da presença do Senhor, do conhecimento na palavra. Mas sai daqui sendo luz. Sai daqui sendo instrumento de Deus na tua própria casa. Está difícil? Vai ser melhor. Vai ser melhor porque essa não é uma palavra do pastor, essa é a palavra do Senhor. Vai ser melhor, a palavra de Deus diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor nos livrará de todas. De todas. Posso ouvir um amém? De todas. Nenhuma adversidade se colocará e permanecerá sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe a todos. Tenhamos uma ótima semana ainda. Diante dos trabalhos da igreja, no sábado com os jovens. Vamos estar aqui no domingo para o culto, para o curso. Que Deus os abençoe a todos. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Ama o teu próximo.